mas orar conosco, orar mais uma vez para que o Senhor, Ele já está aqui, ok? Ele está aqui. A questão é quanto seu coração está aberto e disponível, não é? Para receber, para permitir que Ele fale, para permitir, de repente, que Ele te mostre coisas que, às vezes, nós não queremos enxergar, mas que são necessárias para nós continuarmos vivendo o extraordinário de Deus. Então, ore por você, ore por mim também, porque você se dispôs a vir nessa manhã até a casa do Senhor para honrá-lo, glorificá-lo, exaltá-lo por tudo aquilo que Ele é, por tudo aquilo que Ele tem feito, eu sei. Mas esse Deus é um Deus que sempre nos surpreende. E eu sei que a gente nunca volta de mãos vazias, né? Porque não tem a ver conosco, tem a ver com Ele, com quem Ele é. E Ele é tremendo, Ele é extraordinário. Ele é um Deus que faz além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Um Deus que ama os seus filhos e tem prazer em nos abençoar. Então eu tenho certeza que essa manhã não será diferente. Papai, seja muito bem-vindo em nosso meio. Doce Espírito Santo, eu sei que o Senhor está aqui, tocando já vidas, curando, transformando. Mas, Pai, nossos corações estão sedentos por mais de Ti. Queremos mesmo que o Senhor fale conosco nesse momento. Nosso coração está totalmente aberto, sedento por mais de Ti. Eu sei que aquele que tem sede, a sua fome é saciada. Quando Te buscamos de todo o nosso coração, nós Te encontramos, Pai. Então eu peço para que o Senhor venha sobre cada um que está aqui. Tira aquilo das nossas mentes que te impede de ouvir a Tua voz. Muitas vezes achismo, muitas vezes mentiras mesmo, que vêm para nos atrapalhar, nos tirar do caminho, ou às vezes até duvidar de quem o Senhor é e das promessas que o Senhor fez para nós, Papai. Mas eu peço para que o Senhor alinhe o nosso coração ao Teu nessa manhã e que nós possamos sair daqui renovados, com o nosso coração alinhado, a nossa mente alinhada em Ti, ó Deus, dispostos para viver uma semana extraordinária na Tua presença, Papai. Então, sim, fala conosco. Que o Senhor use a minha vida e que cada palavra que sair dos meus lábios venha do Teu trono, seja o Senhor falando através da minha vida, que não seja eu nesse momento, mas que seja o Senhor, o Senhor. Então, usa a minha vida nesse momento para a glória do Teu nome. E que sim, tudo aquilo que o Senhor quiser fazer no nosso meio, oh, Papai, o Senhor tem liberdade para agir, tocar, quebrantar, trazer pessoas até o Senhor, que haja cura, que haja salvação, que haja libertação, que haja restauração, reconciliação. Oh, Papai, te queremos, te queremos. Então vem, Senhor, porque estamos com o nosso coração aberto agora para ouvir mais da Tua palavra. Eu assim oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Quero também agradecer a nossa comunidade online. Obrigado, queridos, que vocês também recebam aí em casa, né, uma porção, essa atmosfera também que invada a tua casa. Então, temos a Salbara da Bahia, Grazi de Marília, Vinícius de Portugal, mas eu também estava olhando, tem do Japão, tinha de Porto Alegre, ou tem, né, assistindo. Então, muito obrigado, nossa comunidade online. Nós vamos conversar sobre algo. Não sei se você veio atraído pela mensagem, pelo tema, mas nessa manhã há um convite para mim e para você a perseverar. É um chamado à perseverança. Sim, infelizmente, na nossa era aí, nós estamos numa fase que nós queremos tudo para ontem, não é? É tudo muito instantâneo. Nós temos um sério problema em esperar, em aguardar. E às vezes nós buscamos, nós jejuamos, nós oramos, nós clamamos, nós fazemos tudo aquilo que é necessário para a gente fazer. A gente faz corrente aqui e ali, não é? Mas, se nós não somos atendidos no momento que nós queremos, é porque Deus se esqueceu de mim, é porque Deus não me ama.
E aí nós abandonamos. Nós jogamos tudo para o alto. Eu paro para pensar, sabe, em alguns textos, algumas histórias da palavra de Deus. Imagina se José tivesse jogado tudo para o alto, chutado o balde, falado assim, está demorando demais. Tive sonhos, o Senhor falou comigo, né? Meus irmãos não acreditaram, meu pai também não. Então, quer saber? Cansei dessa brincadeira. Estou de mal, Deus. É o que eu ouço às vezes de algumas pessoas que elas vêm. Falam, orei, jejuei, o Senhor não me atendeu, estou de mal. Eu falei, é sério isso? Criança mimada. Conhece criança mimada? Gente, é terrível, não é? Mimada, birrenta, mas a gente encontra, infelizmente, crentes assim, mimados, birrentos. Não recebi agora, não quero mais brincar, Deus. Não vou na tua casa, não vou ler a Bíblia, não vou participar de célula, não vou, até o Senhor me atender. É sério isso? Você acha mesmo que você, com essa sua birra, vai chamar a atenção de Deus? Ou Ele vai continuar sendo o mesmo? Tendo propósito para a sua vida e nada do que você faça vai mudar? Mas nós encontramos pessoas assim. Elas querem para agora. Não é assim? Você faz um pedido no iFood, demorou 2 minutos, você está lá, mandando mensagem para o restaurante. Não chegou, vou cancelar o pedido. Não é? É assim que nós queremos tudo para ontem. Então eu fico pensando em algumas histórias da palavra de Deus. Já parou para pensar se os discípulos, os apóstolos tivessem também? Cansei, desisti dessa jornada, está difícil demais. Não recebi, o Senhor prometeu, não chegou até agora. Então nós vamos conversar sobre uma história conhecida também. Mas quando nós olhamos para ela, apesar de vermos falhas não de Deus, falhas humanas. Porque temos aprendido, e você sabe, que o nosso Deus nunca falha. Ele nunca erra, e Ele não tarda a promessa. A questão é que às vezes agimos como crianças mimadas. Então nós vamos aprender com uma história nessa manhã que nos leva a perseverar. É um chamado à perseverança. Eu encontro às vezes mulheres que já desistiram de orar pelos filhos, já desistiram de orar pelo casamento, já desistiram. Desistiram. E aí você está quanto tempo orando? 5, 10, 15, 20? Nós vamos para uma história que demorou 25 anos para a promessa se concretizar. E aí? Quanto tempo faz que você está orando? Já deu 25 anos? Tem uma história linda na palavra de Deus que pode te inspirar nessa manhã a continuar perseverando. Porque aquele que prometeu é fiel. Aquele que prometeu, o Senhor, Ele é fiel. Amém? Está comigo, irmão? Amém, aleluia. Então vamos lá? Hebreus, capítulo 6, versos de 11 a 15, eu vou ler. Eu queria que você acompanhasse o texto aí. Queremos que cada um de vocês mostre esse mesmo empenho até o fim. Queremos que cada um de vocês mostrem esse empenho até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que por meio da fé e da paciência recebem a herança prometida. Imitem aqueles que por meio da... Está fraco, vocês já desanimaram aí, ó. Imitem aqueles que por meio da... Fé e paciência. Vai pegando já as chaves aqui, ok? Fé e paciência recebem a herança prometida. Fé e paciência. Quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: esteja certo de que o abençoarei e farei numerosos os seus descendentes. Foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Repete comigo: esperar pacientemente. E alcançar a promessa. Algumas coisas chamam a atenção nesse texto, ok? Primeiro que eu pedi para você repetir. Eu pedi para você repetir, é para você gravar mesmo. Você sabe que eu venho aqui, raramente eu faço isso, né? Repete, é para você gravar. Algumas coisas você precisa fixar no seu coração. Perseverança tem a ver com fé e paciência. A palavra de Deus acabou de dizer que, por esperar pacientemente, Abraão
recebeu a promessa. Por esperar pacientemente. Mas vivemos em um tempo em que a fé é frequentemente confundida com emoções. E fé não tem a ver com emoções. Fé é a certeza das coisas que nós não vemos. Fé é você ter certeza quem é Deus, quem Ele é. E que Ele jamais, jamais vai falhar ou vai errar, ou vai se esquecer daquilo que Ele prometeu. É a convicção em coisas que eu não vejo. Não é emoção. Porque se você viver por emoção, um dia você acorda bem, outro dia você não acorda bem. Um dia as coisas são favoráveis, outras vezes a tempestade vem. Vem para mim, vem para você. Às vezes está tão forte que a gente quer abandonar, pular do barco. Falar, cansei dessa brincadeira, Deus. Não quero mais, desistir. Fé não tem a ver com emoções, não é emoção. Fé é a certeza que aquele que prometeu é fiel para cumprir. E se eu não desanimar, se eu não desistir, se eu não parar no meio do caminho, eu vou receber a promessa. Porque o texto me garante isso. Fé e paciência. Esperar pacientemente, aguardar. Até que seja o momento certo do Senhor falar, ok, é agora. Quem sabe seja hoje o seu dia, amém? Em nome de Jesus. O autor de Hebreus, ao falar com uma igreja sob pressão, cercada por perseguições, ela nos chama, ela nos convida a imitar Abraão. Não apenas pela sua fé, mas pela paciência que fez ele herdar a promessa. Então esse convite é para mim e para você nessa manhã. Abraão recebeu diversas promessas de Deus. Começando ali em Gênesis capítulo 12, verso 2. Farei de ti uma grande nação. Te abençoarei, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 15, verso 5, outra promessa. Olha para o céu, conta as estrelas, assim será a sua descendência. Gênesis 17, versos 4 e 5. Serás pai de muitas nações. Te farei extraordinariamente fecundo. Muito interessante que isso é o começo de Gênesis, ok? Capítulo 22, logo após Abraão ter recebido de Deus essa promessa, o que acontece? O Senhor fala para ele sacrificar o filho. E é tão interessante. Nossa, Abraão tinha tanta convicção. Ele sabia quem Deus era. Ele sabia que o que ele prometeu, ele é fiel para cumprir. E o que ele faz? No dia seguinte, ele obedece. Ele não questiona. Porque, às vezes, uma das grandes coisas que nos acontece é questionar direções e apontamentos do próprio Deus. Deus, mas o Senhor não falou, só obedece. Eu não vejo Abraão questionando. Eu não vejo vários que nos inspiram na palavra de Deus, questionando Deus. Deus, por quê? Por que o Senhor está fazendo isso? Eu tenho que saber primeiro, para decidir se eu quero ou não. Mas no dia seguinte, Abraão pega o seu filho, o filho da promessa, e vai sacrificar. E aí, ali, o Senhor reafirma a promessa. Gênesis capítulo 22, verso 17 e 18, ele diz, esteja certo de que o abençoarei e farei a sua descendência tão numerosa como as estrelas do céu, como a areia à beira-mar. A sua descendência conquistará as cidades dos seus inimigos e por meio dela todas as nações da terra serão abençoadas porque você me obedeceu. Vai pegando as chaves aí. Fé, paciência, aguardar a promessa. E porque ele obedeceu, eu vou cumprir tudo aquilo que eu falei que eu ia fazer sobre a sua vida. Por quê? Porque você me obedeceu. Aleluia. Em dias em que a esperança parece se esgotar facilmente, é preciso perseverar. E no original bíblico, a palavra usada para perseverança é hipomoné, que transmite a ideia de permanecer leal. Permanecer leal mesmo diante de provações, mesmo diante de circunstâncias ruins, mesmo diante de tempestades. Eu vou permanecer fiel, persistir com paciência, resistência e fé. Isso é perseverança. Está pensando em desistir por quê?
O Senhor te convida nessa manhã a perseverar. É um chamado a perseverar. A perseverança não acabou. Então não desista. Está desistindo da família, dos filhos, de tudo. Por quê? Se você permanecer, Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. E aí, né, a gente sabe o que Ele faz? Além. Esse é o Deus que ama nos surpreender. Todos os dias eu sou surpreendida pelo amor, pela bondade de Deus. E eu sei que você também, porque você está aqui. Amém e aleluia. Todos os dias somos surpreendidos por esse Deus tremendo, que faz além, além, além. Então, persevere. Abraão não apenas obedeceu, ele perseverou na fé. Mesmo quando a obediência parecia contradizer a promessa. Que foi no caso, quando Deus pediu o seu filho. As promessas humanas falham. As palavras perdem valor. Mas Deus não mente, não falha e nunca muda. Aleluia. Quando Deus fez essa promessa a Abraão, como não tinha ninguém superior a quem jurar, Ele jurou por si mesmo. Foi o texto de Hebreus, verso 13. Isso nos revela duas coisas. Que Deus é o mais alto padrão da verdade. E Deus está totalmente comprometido com aquilo que Ele promete. Com aquilo que Ele prometeu. No mundo antigo, um juramento era o selo de uma promessa. Ele jurou por si mesmo, mostrando que é importante confiarmos nele, mais do que em qualquer contrato, em qualquer palavra de homem ou em qualquer estabilidade humana. Pois quando Ele promete, Ele cumpre. Mesmo que o tempo passe, tudo diga o contrário. Quando Ele promete, Ele cumpre. Mesmo que o tempo diga o contrário. Ele é fiel. Então, se você não desanimar, você vai colher. Se você não desistir, se você perseverar, você vai receber as bênçãos, a promessa, porque Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Abraão perseverou e recebeu. É isso que Hebreus 6,15 diz. Foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Aleluia. Aleluia. Aqueles que têm a esperança viva e que perseveram em Deus não são decepcionados. Aqueles que têm a sua esperança em Deus não são decepcionados. Ei, irmão, se apegue em Deus. As pessoas vão te decepcionar, vão mesmo. Nós decepcionamos. De repente eu já te decepcionei. Mas o Senhor jamais, jamais. Ele é Deus tremendo, perfeito. Perfeito. Nele nós temos tudo. Nós encontramos tudo que nós precisamos. Existe um chamado à perseverança. Hebreus 6:11. Mostrem o mesmo empenho até o fim, para que não percam a esperança. Mostrem o mesmo empenho até o fim. Alguns textos vão falar assim: vocês estavam correndo bem. Quem que fez vocês desistirem, desanimarem ou saírem do caminho? Vocês estavam tão bem. Por que não permaneceram até o fim? Por que não persistiram? Por que não se agarraram a Ele? Nessa esperança de que aquele que prometeu vai cumprir. Por que desistiram? Mostrem o mesmo empenho até o fim, amém? Mostrem o mesmo empenho até o fim. Não desista. Não abandone, não pule do barco, não vire as costas para Deus e vá embora. Permaneça, mostre o mesmo empenho até o fim, até o fim. Gálatas 6:9 diz: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos. Diga, pois no tempo próprio colheremos. Se não desanimarmos. Já desanimaram aí, ó. Começou bem, mas desanimou. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio, no tempo certo. Qual tempo é esse? Eu não sei, é o tempo de Deus, por isso que precisa aguardar e esperar pacientemente. É no tempo dele, pode demorar 5, 10, 25, 30 anos, eu não sei. Ele é que sabe. Vamos colher, se não desanimarmos. Colheremos se não desanimarmos. Deus não trabalha com pressa, Ele trabalha com propósito. Deus não trabalha com pressa, não é no seu tempo, é no dele. Ele trabalha com propósito. Está demorando? Tem propósito nisso.
Eu fico imaginando algumas coisas que a gente pede para Deus. Imagina se Deus desse na hora. A gente virava as costas, pronto, já recebi. Mas Deus está trabalhando em nós, amém? Há um propósito nessa forja, há um propósito no tempo, há um propósito. Há um propósito em todas as coisas. Por quê? Porque Ele não tem pressa. Ele está nos moldando, trabalhando em nós. E no tempo certo nós vamos colher, se não desanimar. Se não ficar emburrandinho, ficar igual uma criança mimada. Cansei, não recebi meu brinquedo agora, tchau, estou indo embora. Se a gente não desanimar, a gente vai colher, amém? Está comigo? Vamos lá então. Então entenda aqui, em primeiro lugar, nenhuma promessa é impossível para Deus, aleluia. Nenhuma promessa é impossível para Deus. Quantos já receberam promessas de Deus aqui? E quantos outros vão receber? Se você não recebeu, ainda você vai receber. Porque nenhuma promessa é impossível para Deus. Olha a história. Se você nunca ouviu falar de Abraão, a palavra de Deus vai falar que Sara, a sua esposa, era estéril. Sarai, no início, né? Ela era estéril. Ela não podia ter filhos. Imagina. Mas nada é impossível para Deus. Você sabe o quê? Da estéril ele faz mãe de filhos. Ele abre portas impossíveis. Ele cura, ainda nos dias de hoje, diagnósticos impossíveis da medicina reverter. Quando o médico fala assim, não tem mais jeito, aí entra Deus. Aleluia. Por quê? Porque para Deus não existe impossíveis. Tudo é possível aquele que crê. Tudo é possível. Tudo é tudo, irmão. Não tem meio termo. Não tem algumas coisas. Tudo é tudo. Tudo é possível aquele que crê. Glória a Deus, eu creio. Porque nós temos vivido milagres todos os dias. Em todos os âmbitos. Físico, emocional, espiritual. Nós temos visto milagres e vamos continuar vendo e vivendo milagres. Certamente te abençoarei e te multiplicarei. Deus apareceu a Abraão com uma promessa ousada. Ei, farei de ti uma grande nação. Olha para o céu, quantas estrelas, assim vai ser a sua descendência. Para um homem que não podia ter filhos. Uau! Qual o problema? É que Abraão já era velho, Sara estéril, a promessa parecia linda, mas era impossível. Impossível aos olhos humanos, mas para Deus não. Deus não mente, não despreza nenhuma oração. Ele sempre nos surpreende. Sempre, sempre nos surpreende. Tem uma história, lá em Lucas 7, versos 11 a 17. Não vou ler tudo, vou parafrasear só para a gente ganhar tempo. Aqui vai falar que Jesus foi para uma cidade chamada Naim. Ele e os discípulos, e eles estavam ali, entrando na cidade, uma grande multidão estava com ele. E ao se aproximar da porta dessa cidade, estava vindo ali algumas pessoas. Porque algo havia acontecido. Uma viúva que só tinha um filho, o filho morreu. E aí eles estavam, já fora da cidade, prontos para enterrar esse rapaz. E aí Jesus, ao vê-la, a palavra de Deus fala que ele se compadeceu dela. E ele fala assim, não chora. Aproximou-se do caixão, tocou no caixão, todos pararam. E aí ele falou, jovem, eu ordeno que se levante. Sabe o que aconteceu? O jovem se levantou e começou a falar. Essa mãe já tinha desistido, mas Jesus não tinha. Jesus não chegou tarde, porque de repente você fala, mas ele já estava no caixão, precisava disso, não podia ter ido antes. Lembra de Lázaro? Quando a irmã encontra, quando você fala, Senhor, faz tantos dias, 3, 4 dias que ele morreu. Podia ter vindo antes? Mas ele não chegou tarde. Ele chegou no tempo certo. No tempo dele, no tempo de fazer o milagre. Então ele não está demorando, querido. Ele está no tempo certo. Ele nunca chega tarde, ele não se atrasa. É no tempo certo. Talvez você esteja esperando algo acontecer aí na sua vida. Um filho, uma porta aberta, uma cura, uma resposta, uma restauração no seu casamento, na sua família, na sua saúde. Eu quero falar hoje para você. Busque em Deus.
Ele é a resposta para o seu milagre. E que você receba o seu milagre hoje. Ele não tarda. Ele não está demorando. É o tempo dele. Quando? Eu não sei. Só espera. Porque se você não desanimar, você vai receber o seu milagre em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Salmo 126 declara, versos de 1 a 6. Quando o Senhor trouxe restauração a Sião, era como se estivéssemos sonhando. Quando Deus trouxe restauração a Sião, era como se estivéssemos sonhando. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia, o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos como as correntes no Neguebe. Aqueles que semeiam com lágrimas, colherão com cânticos de alegria. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Ei, 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 se você tem chorado, se você tem se derramado, aqueles que semeiam com lágrimas, com cânticos de alegria, voltarão e exaltarão o Senhor, e eu declaro sobre você nessa manhã. Se você é essa pessoa que tem chorado, derramado suas lágrimas, o Senhor é aquele que não fica quem, Ele está observando. Então, os que semeiam com lágrimas vão colher com júbilo de alegria, se você não desanimar. Se você perseverar, eu declaro sobre a sua vida que você vai colher. Está chegando o tempo, já chegou o tempo de você saltar e dar pulos de alegria, porque esse Deus é tremendo. Esse salmo era cantado por peregrinos subindo a Jerusalém, voltando do exílio babilônico após 70 anos. Por isso que ele diz, quando o Senhor trouxe a restauração, era como quem sonhava. Era como se só estivéssemos sonhando. 70 anos voltando do exílio. Perseveraram. E Deus restaurou de uma forma tão grande, tão tremenda, tão impactante. Uma restauração tão grande, tão grande, tão grande. É o tipo de final que Deus escreve para quem persevera nele. Então, persevere. Não desista, persevere. Persevere. Versículo 4 diz, restaura, Senhor, nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Restaura, Senhor. No deserto, essas torrentes chegam do nada. Torrente, do nada. Está seco o deserto, vem a torrente e restaura tudo. De uma forma rápida, poderosa e inesperada. E eu declaro sobre a sua vida que será assim. De uma forma rápida, inesperada e poderosa. Em nome de Jesus. Assim será a resposta se você não desistir. Quantos de nós já ouvimos algo de Deus, mas quando olhamos para a nossa realidade, tudo parece dizer o contrário. Deus não promete com base nas circunstâncias. Ele promete com base no poder dele. Com base no poder dele. É quem ele é. Não são as circunstâncias ao nosso redor. É quem ele é. Ele não depende do nosso cenário, da nossa idade, nem das nossas limitações. Ele só precisa que você continue firme. Continua firme. Subir no monte com fé. Segundo lugar. Agir fora do tempo de Deus pode atrapalhar. Conhece a história, não conhece, de Abraão? Gênesis 16, versos 1 em diante, vai dizer o seguinte. Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse Abraão, já que o Senhor me impediu de ter filhos, deite-se com a minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão aceitou a proposta de Sarai. Então Sarai, a mulher de Abraão, tomou Agar, a sua serva egípcia, e deu a Abraão, seu marido, como mulher. Isso aconteceu quando já fazia 10 anos que Abraão vivia em Canaã. Ele deitou-se com Agar e esta engravidou. Se por um lado nós temos a fé perseverante de Abraão, por outro lado nós temos as falhas humanas dele também. Deus não prometeu? Prometeu. Ele disse quando faria? Não. Ele só prometeu que em ti ele iria fazer uma grande nação. Olhar para o céu, quantas estrelas, assim vai ser a sua descendência. Mas, por achar que estava demorando demais, às vezes a gente acha que está demorando demais, né? E aí a gente quer agir fora do tempo de Deus. Quer fazer coisas que Ele não falou para a gente fazer. Foi o que aconteceu aqui.
Sarai tentou dar um jeitinho, porque às vezes nós tentamos dar, né? Esse bendito jeitinho brasileiro. Para tudo a gente quer dar um jeito. Mas a grande questão é que Deus não precisa de ajuda. Ele não diz que vai fazer, aguarda, espera pacientemente, porque se você não desanimar, você vai colher, você vai receber. Era o que ia acontecer com Abraão. Tudo bem, depois de 25 anos, mas iria acontecer. Havia um propósito nisso. Mas quando agimos fora do tempo de Deus, agimos no nosso tempo, fazendo aquilo que a gente acha que deve fazer, a gente pode atrapalhar. Foi o que aconteceu aqui. Parecia o caminho mais fácil, mas não era o plano de Deus. E as consequências dessa decisão ressoam até hoje, você sabe. Ismael se tornou o pai de uma nação que cresceu em rivalidade com os descendentes de Isaac. A tentativa humana de antecipar o plano divino gerou conflito e tensão até hoje. Até hoje. Parecia o jeito mais fácil, mas não estava no plano de Deus. Muitas vezes, na ansiedade, cansados de esperar, decidimos agir com as nossas próprias mãos. Tentamos forçar a porta, manipular resultados, dar um jeitinho. E no fim, o que acontece? A gente colhe frutos amargos. Foi o que aconteceu com Sarai. A ponto dela falar, manda essa mulher embora. Não é? A ansiedade não produz milagres. Ela produz atalhos. E atalhos atrasam destinos. Repete comigo, atalhos atrasam destinos. Então, para de pegar atalho. Para de pegar atalho. A ansiedade não produz milagre, ela produz atalhos. Descansa. Se Deus falou contigo, vai acontecer. Quando? Não sei. Não sei. Ele é o dono do tempo, amém? Ele sabe o que é melhor para nós. E no tempo certo Ele vai mandar. No tempo certo vai acontecer. Deus não precisa da nossa ajudinha. Ele precisa da nossa fé e da nossa obediência. Fé e obediência. A promessa que nasce no tempo errado pode se tornar peso e não bênção. Terceiro lugar, o milagre surge quando tudo parece morto. Capítulo 21, versos de 1 a 7. O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera. Olha que interessante. O Senhor foi bondoso com Sara, como Ele disse que seria. Ele mente? Não. Ele falha? Não. Ele se esquece? Jamais. Só é no tempo dele. E o Senhor foi bondoso com ela. E fez por ela o que Ele prometeu. Sara engravidou e deu um filho a Abraão na sua velhice, na época exata que Deus lhe prometera. Na época exata que Deus prometeu. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. Quando Isaque, o seu filho, tinha 8 dias de vida, Abraão o circuncidou conforme Deus lhe tinha ordenado. Abraão tinha 100 anos de idade quando Isaque, o seu filho, nasceu. Sara disse, Deus me encheu de riso. E todos os que souberem disso rirão comigo. Ela acrescentou, quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo, eu lhe dei um filho na sua velhice. Deus esperou até que fosse impossível. Até que o corpo de Abraão já não tivesse vigor. Até que o ventre de Sara estivesse morto. Por quê? Porque quando o milagre vem, não pode ter dúvidas. Foi Deus. Foi Deus. Só Deus. Assim, 25 anos depois da promessa, quando Abraão já tinha 100 anos e Sara 90, nasce Isaque, o filho da promessa. O filho da promessa. Deus é especialista em ressuscitar promessas que parecem mortas. Estou falando com pessoas que já enterraram algumas promessas. Por você achar que já se passou o tempo demais. Que Deus se esqueceu. E Deus te trouxe nessa manhã para você justamente desenterrar essas promessas. Rever aquilo que Ele disse que faria por você. Não duvide, não duvide. Quando tudo se parece impossível, Deus vem e age. Porque aí você vai poder dizer, foi Deus. Toda a glória é de Deus. Só Deus poderia vir e agir. Só Deus poderia colocar a mão nessa situação. Então, foi Deus, não foi eu. Não foi pelas minhas forças. Não foi pelo meu jeitinho que eu tentei dar. Foi Deus. Foi Deus. Então, quando tudo parece morto, não ter mais
solução. Quando as forças se esvão, Deus vem e age. Aleluia. Hebreus 6,15. E assim, depois de esperar com paciência, Abraão recebeu a promessa. Depois de aguardar, esperar com paciência. Que em nome de Jesus, você que está aí há tanto tempo, aguardando por uma promessa, encontre o sim dele nessa manhã. Em nome de Jesus, não está morto. Desenterre esses sonhos. Não está morto. Tudo é possível àquele que crê. Você serve ao Deus do impossível, o Deus que continua fazendo milagres hoje. Só aguarda. Persevere com fé e paciência. Não desanima. Quantas coisas, quantos milagres nós temos vivido, porque não desanimamos. Por que não desanimamos? Porque continuamos perseverando. Porque eu sei que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Eu sei em quem tenho crido. E estou bem certo que é poderoso. Eu sei quem é o meu Deus. E eu sei que Ele não é homem para mentir. Nem filho do homem para se arrepender. Que Ele promete, Ele cumpre. Eu sei quem é Deus. Eu sei que Ele não vai falhar. Se eu não recebi até agora é porque não é o tempo de Deus. Só continue. Não pula do barco, não abandona, não desanima. Continue perseverando. Porque se você perseverar até o fim, você vai receber. É promessa dele. A morte nunca foi obstáculo para o autor da vida. Deus não se esqueceu de você. A promessa dele ainda está viva. Talvez pareça tarde demais. Talvez você também esteja chorando, dizendo acabou. Mas hoje ele te diz, eu ainda vou cumprir. Espere em mim. Eu ainda vou cumprir. Espere em mim. E em quarto e último lugar, não é sobre o quanto você merece, é sobre o quanto Deus é fiel. Não é sobre o quanto você merece. Que se pararmos para pensar, a gente sabe. A gente pisa na bola, a gente promete as coisas para Deus e não cumpre. A gente dá uma de criança mimada e emburra, não é? Somos falhos. Então não tem a ver conosco, tem a ver com Ele. É o que Ele quer fazer, é o que Ele quer manifestar na sua vida e na minha vida. Temos essa esperança firme e segura como âncora da alma. Hebreus 6,19, a parte A vai dizer. Talvez você ainda tenha dúvida se é digno de promessas ou das promessas de Deus. Lembra-se que não é o quanto você merece, é sim sobre o quanto Deus é fiel. É sobre a fidelidade dEle, é sobre quem Ele é. Aleluia. Marcos capítulo 4, verso 35 a 41. Uma outra história que diz o seguinte: naquele dia, ao amanhecer, ele, aqui é Jesus, tá? Jesus disse aos seus discípulos, vamos para o outro lado do lago. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, as ondas se lançavam sobre o barco de forma que começou a se encher de água. O barco começou a se encher de água. Jesus estava na polpa dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, mestre, não te importa se morrermos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao lago, aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e tudo ficou calmo. Então ele perguntou para os seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam grandemente apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Já era noite, Jesus estava em terra firme, e aí ele fala, vamos atravessar esse lago. É um lago. A gente fala de Mar da Galileia, mas é um lago. O lago de Genezaré ou o lago de Tiberíades. E eles enfrentaram uma forte tempestade nesse meio tempo. E tinha outros barcos, você viu ali. Mas se não fosse assim, se não estivessem naquele barco, naquela forte tempestade, eles não poderiam ver a mão de Deus segurando. Eles não poderiam reconhecer quem era Deus. E saber que o Senhor estava ali com eles. Entende?
Eles foram enfrentar uma forte tempestade para reconhecer que Deus estava ali, para saber que só Deus poderia fazer algo. Eles precisavam confiar totalmente em Deus. E por isso Jesus foi dormir. Ele sabia o que ia acontecer. Mas Ele é a âncora da nossa alma. Ele é essa pessoa. Só nele que nós podemos confiar. Por quê? Porque tem a ver com Ele, não tem a ver conosco. É sobre Ele, é sobre quem Ele é. É sobre quem Ele é. Quando perseveramos em Deus e permanecemos com Jesus no barco, mesmo em meio às tempestades, aqueles que caminham ou navegam ao nosso lado também são alcançados pela graça, porque havia outros barcos. E se o mar cessou, se acalmou, consequentemente, os outros também foram abençoados, porque não tem só a ver conosco. Tem a ver com outras pessoas também, com quem estão ao nosso redor ou com quem navega com a gente. A bênção que repousa sobre os que permanecem fiéis pode transbordar e tocar familiares, amigos, comunidades, que talvez nem estejam no barco principal, mas estão na mesma direção. Elas estão fazendo o que você está fazendo. Se você persevera, elas estão perseverando também. Estão sendo alcançadas e atingidas por esse amor, por essa graça. Perseverar em Deus não só nos mantém firmes, como também sustenta e protege aqueles que caminham conosco na nossa jornada de fé. Jesus é a âncora que nos garante que a perseverança nos salva das tempestades da vida. Quando o vento sopra forte, ou quando tudo parecer que está fora do lugar, lembre-se de Abraão, lembre-se da promessa e do Deus que jurou por si mesmo: certamente te abençoarei. Certamente te abençoarei. Números 23:19 diz o seguinte: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Irmão, grava esse texto, risca na sua Bíblia. Põe post-it ali, colorido, para você não se esquecer. Quando a dúvida vier, quando o inimigo soprar mentiras, inverdades para você, e você achar e você estiver caindo nessas mentiras, falar: Deus se esqueceu, Deus não se importa, não vai acontecer. Você vem para o texto de Números e repete para você mesmo: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia. Deus não muda de ideia a seu respeito. O que Ele falou vai acontecer e ponto. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Aleluia. Aleluia. Eu sei quem é Deus. Eu sei o que Ele falou para mim. Eu sei quem eu sou nele. Eu sei quem eu sou. E nada vai mudar. Nada vai mudar. Nenhuma opinião, nada do que estiver acontecendo ao meu redor vai mudar aquilo que eu sei, aquilo que eu penso a respeito do meu Deus. Ele está comigo, mesmo que eu não veja, Ele está comigo. Ele vai me pegar no colo, porque eu sei quem é Deus. Eu sei quem é o meu Pai. Ele não me abandonou e jamais vai me abandonar. Ele prometeu estar comigo até o fim, e eu sei, pode todo mundo me abandonar. Pode família, amigos, todo mundo me abandonar. Mas Ele prometeu estar comigo até o fim. Eu sei que Ele vai estar. Nem que ficar só eu e Ele. Por quê? Porque eu sei que Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Eu sei que Ele vai cumprir. Tudo. Deus tem propósito em tudo que Ele faz. Está demorando? Eu não sei a resposta. Eu não sei a resposta. Abraão não teve a resposta. Por que a demora? José também não. Jó, por tudo aquilo que ele passou, ele só continuava falando: eu sei quem é o meu Deus. Eu sei quem é o meu Deus. Pode tudo ao meu redor desmoronar, mas eu sei quem é Deus. Eu vou perseverar até o fim. Eu não vou jogar toalha, eu não vou pular do barco. Eu não vou desistir, eu não vou desanimar. Eu não vou. Eu estou numa jornada. Eu vou completar. Vou guardar a minha
carreira até o fim. Não importa o que acontecer, eu vou perseverar. Eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Não desista do seu vizinho. Não desista da sua casa. Não desista dos seus filhos. Não desista, não desista. Nós temos recebido alguns testemunhos de alguns filhos que estão retornando para casa do pai, para a casa de seus pais. Não desista, não desista. O que Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Só reafirme o seu amor a Ele. Reafirme sua fé, que é inegociável, a sua esperança. Persevera, persevera. Persevera, porque se você não desanimar, se você não desistir, você vai receber. Você vai colher os frutos. Você vai colher os frutos. Pode ser que você está semeando em lágrimas, mas o que a gente leu no Salmo, com júbilos você vai colher. A questão é se você não desanimar. E o convite nessa manhã é para que você não desanime. Eu não sei o que você está passando. Não desanime. Deus é fiel. Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Eu creio. Creia você também. Creia você também. Conheça mais quem é o seu Deus. Se relacione ainda mais com Ele na intimidade. Deixa Ele falar contigo. Deixa Ele falar alguns segredos do teu coração. Conheça quem é Deus. Se você conhecer cada dia mais quem é Deus, você não vai duvidar das promessas dEle sobre a sua vida. E deixa eu te falar, Ele sempre faz além. Ele sempre surpreende. Porque eu tenho vivido isso. Eu tenho vivido isso. Quantas coisas Deus tem feito. E Ele tem surpreendido. Todos os dias, todos os dias. Ele continua cumprindo as suas promessas e Ele vai continuar até o final. Até o final, aleluia. Então persevere. Nessa manhã é um convite. É um convite. A carta aos Hebreus nos convida a não sermos negligentes, mas imitarmos os que pela fé e paciência herdaram a promessa. A promessa de Deus nunca morre. E a esperança que a sustenta é como uma âncora da alma. A promessa de Deus nunca morre. Nunca morre. Eu queria orar por você. Eu não sei se você chegou aqui desanimado, desesperançoso. Mas eu tenho certeza que o Senhor te trouxe aqui nessa manhã para mostrar para você que os olhos dele ainda continuam sobre você. Os olhos dele estão atentos ao nosso clamor. O ouvido dele também atento ao nosso clamor. O que eu sei é que a palavra de Deus me afirma que aos quebrantados e contritos, Ele não despreza. Essa é uma boa manhã para você reafirmar o seu amor a Ele, para falar: Senhor, eu não vou desanimar. Eu vou perseverar até o fim, custe o que custar. Custe o que custar. Eu sei que se o Senhor prometeu, o Senhor é fiel para cumprir. Vai acontecer, eu tenho certeza disso. E eu oro para que promessas dos céus sejam liberadas sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Desengaveta sonhos, querido, querida. Sonhos que você já tinha desistido, que você sabe que são sonhos de Deus para você. Você sabe que foi Ele que te deu. Desengaveta, porque é o momento. É o momento. É chegada a hora. Os que semeiam com lágrimas, com júbilos, ceifarão. Os que semeiam com lágrimas, com júbilos, vão colher. E que seja o tempo mesmo de você semear, de você colher, perdão. Que seja o tempo da frutificação na sua vida. Em nome de Jesus.
Jesus, porque eu sei que aquele que é fiel, que Deus é fiel para cumprir cada uma das suas promessas. Jamais, jamais, jamais. Não falhou, não vai falhar e nunca falhará. Nunca, nunca, nunca. Essa é a certeza. Essa é a certeza que nós temos. Que o nosso Deus jamais, jamais vai falhar. Jesus, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor vem com um renovo nessa manhã. E eu sei que vários estavam cansados, desistindo, papai, desistindo de sonhos, de projetos, achando que o Senhor já tinha se esquecido. E o Senhor nos traz nessa manhã para falar: filho, filha, eu estou olhando. Só persevera, não desanima, porque se você perseverar, se você continuar, você vai colher os frutos de tudo aquilo que você tem orado, buscado, clamado. Então eu oro mesmo para que venha um renovo sobre a sua vida nessa manhã. E para que o Senhor venha com esse amor grande, essa bondade, a graça dele sobre a sua vida. E que em nome de Jesus, você venha colher frutos, frutos, frutos de tudo aquilo que você tem semeado no Senhor, no teu secreto. No teu secreto, persevera, continue perseverando, porque no tempo certo, o Senhor vai vir, é promessa dele, no tempo certo, as promessas dele vão se cumprir sobre a sua vida, em nome de Jesus, continue olhando fixo para o Senhor, apegue-se ainda mais no Senhor, em nome de Jesus. Papai, eu sei que há sonhos aqui, há sonhos nos corações dos teus filhos, que eles já tinham se esquecido, mas o Senhor nos trouxe essa manhã justamente para isso, para renová-los, para falar: esse sonho era meu para você, esse é o tempo de eu realizá-lo na sua vida. Então que nessa manhã os céus se abram sobre este lugar em nome de Jesus e sobre a sua casa também. Eu oro para que esses sonhos comecem a se concretizar, comecem a se tornar realidades. Tudo para a honra, louvor e glória ao nome de Jesus, ao nome de Jesus. Senhor, que os teus filhos colham fruto das suas lágrimas em nome de Jesus. Que seja um tempo do cessar, que seja o tempo agora do saltar com júbilos de alegria, de glorificar ainda mais o Senhor, de ver frutos de toda a semeadura, de tudo aquilo que eles fizeram, em nome de Jesus. Papai, em nome de Jesus, eu creio que filhos voltarão para casa por conta dessa atitude de se quebrantar, de continuar quebrantado diante do Senhor. Filhos vão voltar para casa, casamentos restaurados, eu declaro em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu declaro portas impossíveis de serem abertas, portas de emprego sendo abertas essa semana sobre a sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Porque você continua perseverando, aguardando o Senhor agir. Você não está atropelando processos. Você não está intervindo, você não deu um jeitinho. Você está aguardando pacientemente pela resposta, e que venha a resposta favorável dos céus sobre a sua vida, em nome de Jesus. E essa porta que o Senhor vai abrir vai te surpreender de todas as formas. Não restará dúvidas de que é o Senhor, é intermédio do Senhor, porque são portas impossíveis a olhos humanos de serem abertas, mas o Senhor é aquele que faz. O Senhor é o Deus do impossível, é aquele que faz infinitamente mais. Eu vejo casamentos sendo restaurados nessa manhã. Eu vejo relacionamentos sendo restaurados nessa manhã. Por você ter perseverado. Isso é em resposta a você ter perseverado. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E que o amor do Pai, a graça maravilhosa de Jesus o Filho e as doces e ricas consolações do Santo Espírito esteja conosco, não só hoje, mas todos os dias. Que a sua semana seja incrível. Uma semana de manifestar a glória de Deus. Em nome de Jesus, que você transborde do amor dEle, que você transborde da graça dEle, que você transborde do Senhor aonde você estiver. Que seja uma testemunha viva dos milagres, daquilo que o Senhor pode realizar através da sua vida, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Te espero terça-feira para a terça do milagre, para celebrarmos e vivermos e vermos muitos milagres, em nome de Jesus.